eu acho que não dá pra esquecer que a profissão que a gente escolheu é também lidar com pessoas. Totalmente. Então, eu acho que quanto mais experiências você tem ali, quando você passa um tempo com seus avós, com seus pais, com seus sobrinhos, com seus amigos, quando você se enriquece de outras formas, você tem um pouco mais de empatia, você ganha coisas que lá na frente vão contribuir com a sua profissão. A nossa profissão não vai ser só saber localizar que o seu fígado tem problema, que o seu coração tá com problema. É o jeito que você vai falar isso, é o jeito que você vai acolher a pessoa, é o jeito que você vai atender. E isso você só tem quando você gosta de pessoas, quando você sabe, caraca, se fosse a minha avó, eu ia ter gostado de receber tal notícia. Caramba, se fosse o meu amigo, se fosse, né? Eu acho que isso faz parte. Eu acho que tudo que eu vivi até agora vai me levar para ser uma médica que, com certeza, muito melhor e que eu não seria se eu tivesse sido aprovada só porque, assim, deixando de fazer várias coisas, eu me tornei, assim, uma pessoa e vou buscar me tornar uma médica. E muitas das coisas que eu tenho como meta, assim, meta ética, meta, né, tipo de objetivo, são muito por causa das coisas que eu passei. Muito por causa das coisas que eu já presenciei. Tanto as coisas tristes ou felizes que eu já passei, enfim, na minha vida. Fala, galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco. Nessa temporada, você já viu a entrevista da Bia Lobo, que eu contei pra vocês, que foi minha aluna no 6º ano do ensino fundamental. Depois a gente volta a se reencontrar no vestibular. Ela passa por uma jornada de 6 anos e finalmente é aprovada em medicina na UFRJ. Aí, como eu tô apegada nessas histórias, hoje, nessa mesma temporada, você vai conhecer a história de uma outra menina linda, maravilhosa, a Tati, que a gente também se encontrou pela primeira vez na vida quando ela ainda era uma criancinha lá em Barbacena, quando ela ainda era do ensino fundamental. Depois a gente voltou a se reencontrar no vestibular e adivinha? Final feliz também. Alô, alô, graças a Deus. Graças a Deus. Aprovadíssima na medicina UERJ. Fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer Tatiana Navarro. Com vocês, Tatiana. Oi, gente. Aquela coisa assim bem tímida. Eu, Tatiana Navarro, 24 anos aqui, finalmente. Presidiária do vestibular. É isso, finalmente. Como é que tá a sua liberdade agora que você foi solta? Cara, é muito bom, assim, muito bom. Me deu, acho que um gás, assim, também de entrar na faculdade, com muita vontade de aproveitar tudo ali, porque a gente, quando fica no vestibular, por mais que eu acho que a gente tem que ter os nossos momentos ali de distração, acho que a faculdade é outra coisa, porque você ali tem que dar o melhor de si, né? E não necessariamente você, igual a prova do vestibular, que você fica naquela incerteza, se você vai conseguir uma vaga que você tá concorrendo com outras pessoas. Então, acho que a faculdade te abre possibilidade para ficar um pouco mais relaxado, aproveitar coisas ali, momentos de diversão a mais. Então, tá sendo ótimo, maravilhoso. Ô, Tati, mas antes de chegar nesse dia de glória, foram muitos dias e anos de luta. Foi. Eu queria que você contasse pra galera um pouquinho dessa história, assim. Como é que foi a trajetória no vestibular? Então, eu acho que a minha trajetória de vestibular começou antes da idade ali do 3º ano. Porque desde quando eu, assim, bati o martelo que eu queria fazer medicina, eu tinha uns 14 anos, né? Sempre ficou aquilo na minha mente, mas eu tinha 14 anos e eu falei, não, é isso que eu quero. Eu comecei a me preparar, achar que eu estava me preparando, né, digamos assim. Eu achava que na escola eu sempre fui uma aluna muito boa, assim, aplicada, sempre fui ali, né, tipo, nerdzinha, sempre fui. Eu tirei aula, foi 7º, não foi? Foi 7º ano, que eram os seres Darwin, vivos. evolução, exatamente, seres vivos. Eu sempre fui aplicada Muito ali. nerd. Então, quando eu falava para as pessoas, assim, professores, né, ali, que eu queria fazer medicina, as pessoas falavam, não, vai, você é inteligente, você é aplicada, tá estudando. Eu estudava num colégio bom, né, num colégio forte, até por isso que eu estudava no colégio onde eu estudava, porque eu já tinha essa ambição de querer, né, medicina. E aí eu achava que, assim, eu era muito focada, dava tudo de mim ali. Eu acho que às vezes eu até me comportava um pouco, assim, um pouco menos adolescente do que eu deveria, por achar que isso me daria uma vantagem, digamos assim, lá na frente. Uhum. Então, assim, foi meu 1º ano, meu 2º ano, 3º ano, então, né, que vem aquela pressão. E aí você cai um pouco
cai a ficha do que é a medicina ali, né? Que os professores já são mais professores de cursinho, no terceiro ano te explicam. Mas aí todo mundo falava assim, não, relaxa, você é inteligente, tira notas ótimas e tal, você, né, se fica 2 anos ali, né, por questão mesmo de competitividade de vaga, mas você vai conseguir e tal. Né, e eu, assim, durante o meu ensino médio, eu estudava às vezes contraturno, por exemplo, né, achando que eu estava estudando, mas vamos chegar lá. As matérias que eu tinha dificuldade, que sempre foram, assim, as exatas, e eu falei, não, devo ficar aqui 2 anos e tal, e vamos lá. Mas aí, cheguei no vestibular, não foi bem assim, assim, fiz uma prova boa no terceiro ano, né, eu descobri a Carol também ali saindo do terceiro ano, indo pro primeiro ano de vestibular. Aí eu vi, não, vou começar a fazer as específicas ali do foco. Entrei pra biologia só primeiro, né, porque ali já tava segmentado, o foco já tava bem segmentado naquela época, isso foi 2018. Então, não era o que é hoje, assim, de grandiosidade, De por exemplo, pra estrutura, fora. né? Exatamente, né? Não tinha essa coisa de Instagram ainda, do foco e tal, Uhum. que eu acho muito legal hoje. Aí eu vim pra cá, estudei, aí eu levei um baque. Falei assim, caraca, não é o que eu pensava que era, não. Tem que ser muito mais específico do que eu achava que era. Não basta você ser bom, achar que Você você... imagina, agora você falou isso, cara, desculpa ter te cortado, mas é que me veio um negócio na cabeça que é assim, a Tati, quando sai do ensino médio, ela nunca imaginaria a Tati que passou na prova da Nunca. UERJ discursiva no passado com questão de cromatina sexual da gata tricolor, questão de especiação simpátrica com poliploidia. Gente, Nunca, nunca. Eu achava que não, era assim, outra coisa. é engraçado isso, porque geralmente a galera mais novata de vestibular, quando começa a ter aula de biologia séria, a primeira tendência é essa, gente, não é possível. Não é Tipo possível que isso assim, vai hoje cair. cadê as câmeras ligadas aqui? Pô, Sim. tão me trollando, não é possível que eu vou ter que saber isso. Que porra é essa? É, E aí você tem que ter um tempo pra digerir. com certeza. Que tipo assim, sim, isso não é brincadeira, é real, oficial. Eu fui iludida e eu vou ter que aprender esta porra. Tu passou muito por isso, não foi? Muito, Nesse muito. primeiro ano de vestibular. Muito. Eu levei um choque, assim, com, primeiro, o volume de matéria e a especificidade que você tinha que ter para entendimento de coisas-chave ali, né? Tipo, você Sim. tinha que ter, cadenciar um raciocínio ali para você conseguir chegar num conhecimento que você lesse uma resposta discursiva e conseguisse responder. Porque, assim, voltando um pouco, meu sonho sempre foi o UERJ. Sempre, sempre, sempre. Sempre fui apaixonada pela faculdade, pelas coisas extra que tinha na faculdade, as possibilidades, né, de extensão, todas as coisas que tinham lá. E a faculdade, assim, o jeito que era, eu acho que o acolhimento. Sempre escutei muita gente de fora e aqui no Foco tinham muitos veteranos. O UERJ sempre foi assim. E eu trilhava muito isso. Então, eu tava muito, muito, muito focada nas discursivas. E quando eu vi o volume de coisa que eu tinha que pegar, deu um susto. Mas eu falei assim, cara, vambora, é isso que eu quero. Eu tinha certeza que eu tava no melhor lugar pra isso. Então, eu falei, vou aproveitar essa oportunidade aqui. E assim foi, em 2018, estudei. Depois eu entrei pra discursiva da Fernanda, né, química, porque eu percebi também que, assim, biologia era isso. Química também ia ter que dar, por mais que eu achasse que eu tinha uma base legal, são as especificidades da prova, que ninguém te conta, assim. Então, é uma coisa que você tem que ter alguém que saiba muito o que tá fazendo pra te guiar. Por isso que eu até falo, hoje em dia, essa coisa que você faz pra fora do curso, por exemplo, nas redes sociais, cara, se eu tivesse tido isso, assim, na época que eu tava no terceiro ano, assim, já teria me aberto metade, assim, verdade. do que eu teria que percorrer o caminho. Pelo menos verdade. eu teria noção. Eu não tinha essa noção. Então, isso que vocês fazem hoje aqui do Foco é muito importante, porque pega realmente e fala assim, galera, olha, vamos lá, você tem que fazer isso, 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 a prova é assim, cai isso, é desse jeito. Na época não tinha isso, eu realmente levei um choque. Aí eu fiz o primeiro ano, né? Não passei. Mas aí eu falei assim, não, tudo bem. Aquele primeiro ano que você não passa, todo mundo meio que espera, né? Tipo, tudo bem, não passou, né? Você vai tentar mais um ano e vai tudo dar certo. Então, as pessoas não levam, né, aquele choque, não te falam nada. As pessoas aceitam, digamos assim. E você mesmo também aceita, eu acho. Que ali a gente bota uma pré-determinação na cabeça, né? E como eu tinha toda essa coisa de sempre ter sido uma aluna boa, eu tinha essa coisa também. Tipo, tudo bem, eu acho que eu não vou passar de primeira, talvez não de segunda. Mas ali eu tinha uma meta de, sei lá, 3 anos. Eu falei assim, acho que se até 3 anos eu passar, tudo bem, tá dentro do esperado. Aí foi 2019, segundo ano de cursinho. Continuei aqui no Foco, nas específicas e tal. Beleza.
Fiz tudo. Foi um ano, eu acho que de muita, assim, estruturação de base. Assim, o primeiro ano foi o susto. Foi tipo, vamos catar papel aqui, pegar o que der pra pegar no Que eu brinco catando caminho. papel no vento, Exatamente. né? Tô Tipo, pegando isso aqui, desacoplador. Que é isso? isso. Peraí, gente, o que ela falou? Exatamente, Assim, foi né? isso. Foi aquele ano de, tipo, ficar assustada, pegar o que conseguir, beleza, vamos fazer a prova. Já fui assim, ok, fui bem. Na época eu acho que eu tirei 82, e a nota de corte era, tipo, perto de 90. Então, tipo assim, tô no caminho. Aí, beleza. Segundo ano foi aquele ano que eu falei, não, cara, Agora esse vai. ano, agora vai. Eu já, né, tive um ano, assim, de saber o que é. E 2019 foi um ano que, assim, eu segmentei muito conhecimento. Foi aquele ano que, foi o que eu falo, assim, que foi o ano de vestibular, daquele vestibulando característico. Eu sentava, estudava muito, estudava horas e horas, assim. Tinha muita coisa para aprender, principalmente biologia. Me debruçava ali bastante tempo sobre esses livros e tal. E no final do ano eu cheguei com uma boa bagagem, assim. Eu me sentia assim, caraca, aprendi bastante, né? Sempre focando nas discursivas. Beleza. E esquecendo, basicamente, todo o resto. Ok. Aí eu cheguei em 2019, fiz 91,5 na prova. E a nota de corte foi 92,5. Eu falei, gente... Foda. Assim, me deu uma tristeza, que eu acho que quando você passa por pouco, te dá uma sensação de caraca. Aí você fica relembrando. Exatamente. Por causa de um assim ponto. E você fica relembrando a prova. Caraca, se eu tivesse botado isso naquela hora, aquelas palavras, aquelas mais escolhas, talvez tivesse dado. Você fica remoendo um pouco. Mas ali, segundo ano, eu falei, não, pô, no segundo ano de vestibular, não passei por um ponto. Terceiro ano de vestibular, vai ser isso aí. Aí veio 2020. Começou, foi não sei o quê. Começou a pandemia. Exatamente. Começaram as... Mas não teve nem vestibular em 2020. Exato. O Enem ficou adiado para janeiro e a UERJ ficou adiada para julho de 2021. Assim, eu comecei o ano com esse gás e aí veio a pandemia. E foi aí muito veio... rápido, um mês de aula. Exatamente. Veio o meu pior pesadelo, que era estudar em casa. Falei assim, gente, não dá. Eu sempre quis fiz tudo sem presencial, esses 2 anos, né? Foi assim, eu não estudava nem sozinha as outras matérias em casa, porque eu falei assim, não, eu preciso estar num ambiente de sala de aula, preciso ter o professor ali, cara a cara, não vou conseguir estudar em casa. Eu surtei, assim, falei, não vou conseguir estudar em casa. E é que naquela época tava todo mundo preso, ficava com a família dentro de casa. Eu falei, gente, vai ser impossível isso, não vai dar, vai ser um ano jogado no lixo e tal. E aí vieram vocês também de novo, fazendo assim, das tripas coração, para poder correr atrás, né, de tudo e oferecer o ensino online pra gente. Que foi uma coisa que me surpreendeu bastante, porque eu achava que no online eu ia ficar muito assim... Primeiro, não ia conseguir prestar atenção. Segundo, ia me sentir muito distanciada, tanto das pessoas quanto dos professores, e que ia me sentir assim, né? Não ia ter organização também, não ia conseguir ter organização dentro de casa. E aí, pra minha surpresa, né? Obviamente, naquele ano todo mundo teve que se readaptar, não teve jeito. Mas eu consegui estudar, consegui pegar ali as matérias, estava indo num bom fluxo. Só que aí teve essa questão, cancelaram os vestibulares. Foi todo um auê, né? Aí veio, a UERJ mudou, né? Por 3 anos. Por 3 anos. E aí, acho que isso foi a coisa que deu uma virada de chave no meu vestibular. Foi mesmo. Foi a UERJ ter mudado a prova. E eu lembro muito, Tati, assim, do seu processo de luto, que era falar assim, não vai ter mais discursiva, agora é objetiva e você vai ter que estudar exatas. Estudar exatas. Cara, assim, o seu baque de falar assim, não é possível, não é possível. Primeiro a negação e depois o processo de aceitação, cara. Foi, porque tinha matérias, por exemplo, física, eu era muito crua. E foi uma coisa que eu percebi depois, porque foi uma coisa de assim, eu me auto-coloquei naquela situação. Sim. Entendeu? Eu acho que, por vezes, por falta de maturidade, eu acho que teve essa questão. E por falta de entendimento lá atrás, como eu disse, né? No terceiro ano, de falta de saber o que era o vestibular de medicina. E que era muito mais vantajoso você tentar pegar os seus gaps nas matérias. Sim. Levar o Enem em consideração. Sim. Porque aquilo também vai te ajudar para a primeira prova da UERJ, o EQ e tal. Então, eu chorava. Eu falei, gente, não é possível. E agora mesmo que eu vou demorar mais 55 anos para passar. Porque tudo isso aqui que eles vão cobrar, eu deixei de lado, não estudei. E as discursivas que eu achava que era o meu diferencial, acabaram. E aí, eu tive que passar por esse processo. Chegou 2021,
mesmo processo de prova. E aí chegou a época que eu tive que reaprender a estudar também. Eu passei por esse processo. Eu comecei a aprender a estudar para o vestibular discursivo, e esse era o meu foco. Isso foi uma das coisas que, se eu puder falar aqui, eu acho que é uma coisa que, olhando para trás, eu daria essa dica para as pessoas. Eu falo, cara, você pode ter uma faculdade de preferência. Tenha isso, que eu acho que te dá uma motivação, ou simplesmente, né, a medicina, ok? Mas eu vejo que muita gente tem uma faculdade que tem como meta. Isso Ou foi tem na cabeça uma prova que acha que acha que é melhor. né? Porque isso acontece no contrário pra caramba. A UERJ não é mais a minha prova porque eu sou ruim em discursiva. O Isso. Enem não é a minha prova porque eu sou ruim em objetiva, porque o modelo de prova do Enem, porque eu nunca termino a prova a tempo, porque eu vou ter que ser bom em tudo. Exatamente. Tipo, é isso que você tá falando. Se você tem uma faculdade de preferência ou uma prova que você se julga ser melhor, ok, mas não feche as portas para as outras oportunidades. Não feche as portas, porque eu acho que se eu pudesse também, um dos conselhos dar para as pessoas, eu acho que seria isso. Você que está tentando a medicina, né, passar por uma faculdade, não feche as suas portas. Esteja aberto a tudo que você pode trilhar ali de possibilidade para você conquistar o seu sonho. Porque isso foi uma coisa que me deu uma rasteira. E eu tive que reaprender a estudar. A cara, assim, tive que botar a cara mesmo e falar, cara, é isso que tem pra hoje. Igual a Carol falava, é o que tem no prato, a gente janta. Não adianta. Eu lembro claramente dela mandando áudio falando, olha, eu sei, é um baque, vai exigir muito de todos nós, inclusive da equipe. Eu lembro de você falando isso. Vai exigir de vocês, vai exigir de nós, mas é o que é pra hoje. E a gente tem que sentar e fazer o nosso melhor com isso. E aí veio a minha saga de sentar e falar, não, vou ter que aprender isso. Eu vou ter que aprender física. E no começo era com choro, né, muito. Tati? Era sentar com raiva, às vezes. Eu vou falar bem a verdade. Eu falar, cara, não acredito que eu tô tendo que voltar nisso daqui. Eu ficava pensando, eu poderia ter aprendido isso aos poucos durante esses anos pra trás e eu negligenciei. Essa foi a verdade. Eu negligenciei, tomei uma escolha que, assim, se eu pudesse alertar as pessoas, eu acho que seria isso. O vestibular é cansativo, é complicado, mas, cara, tenta aproveitar todas as possibilidades que você pode para conseguir chegar lá. Então, é difícil. A gente tem essa tendência de chegar nas matérias que eu não gosto, falar assim, depois eu pego. Deixa eu só dar uma olhada por cima. Deixa eu só dar uma olhada por cima. Isso, nossa, porque eu quero... Não... A gente tem aquela falsa, às vezes, ideia de falar assim, mas isso é muito difícil, se cair não vai valer quase nada, pro Enem, falando, né? E aí, nessa, que eu fui com esse pensamento, eu fui deixando praticamente tudo de lado. Eu não tinha uma base sólida nessas matérias, um pouco de matemática, mas assim, muito em física, eu não tinha uma base sólida em quase nenhuma matéria. Eu sabia coisas por alto, né? Mas eu não tinha a base para pesquisar as questões. E você já tinha ficado 2 anos depois de sair da escola sem pegar nisso, Exatamente. Né? Eu ficava focada na UERJ, fazia o Enem. Tanto que era uma prova que eu ia assim, falava assim, vou fazer aqui, mas meu foco tá lá no final do ano, tá em dezembro, na prova da UERJ, não tá aqui em novembro na prova do Enem. E aí eu sentei, tive que remodelar a minha cabeça, né, o meu mindset, digamos assim, e falar, cara, pra eu chegar no meu sonho, agora independente de ser UERJ, de ser UF, de ser UFRJ, eu vou ter que aprender tudo isso aqui. Então, eu sentei, estudei, botei a meta, chamei a Carol e falei, vem cá, Carol, é isso, como é que eu faço? Tô perdida, tô sem base, o que eu faço? Carol, cara, você vai ter que pegar, realmente, sentar, que é a parte mais chata, digamos assim, de construir a base. Porque depois que você constrói uma base, os ajustes finos, eles são, assim, coisas pontuais, né? Você tem que ter uma estratégia, mas são pontuais. E aí, tipo, eu ralei pra caraca, muito, muito, muito. Pedi ajuda, falava com o professor, pedi ajuda por fora, assim, do meu namorado, que é muito bom nessa matéria. Assim, peguei todas as coisas que eu ficava fazendo exercícios, ficava tentando botar em prática o modo que você falava de 10 em 30. Vou fazer 10 questões em 30 minutos. Aprende bem. Exatamente. Uma coisa que ficava na minha cabeça você falava, não adianta você fazer as 50 questões do módulo de uma vez, só pra dizer que você fez. Não, aqui, né, tipo, auto-preencher aqui um ego. Não, eu fiz tudo isso aqui do capítulo, tá corrigido. Mas você fazer tudo, aí você faz a 1, é do mesmo tópico da 3, que é do mesmo tópico da 15. Você vai errando na sequência, tudo, né? Exatamente. Você não teve a oportunidade de botar o seu conhecimento ali, que você reparar o que você errou e botar em prática de novo. Então, eu fiz isso. Dei muito valor, nessa época de construção de base das exatas, dei muito valor para os meus erros. Que foi uma coisa também antes, para essas matérias das objetivas, eu não dava muito valor. Que é valor para os meus erros.
corrigir os simulados como presentes. Eu sempre pensava nisso também. Porque era uma outra coisa que eu acho que eu negligenciei um pouco, né? Tipo, tirando as discursivas ali, eu negligenciei. Eu não pegava e revisava. Eu falava assim, errei, tirei 37. Tá bom, depois eu vejo. E às vezes ficava um simulado pra trás que eu não tinha visto aquelas questões que eu tinha errado. Total. E eu peguei e eu comecei... Isso é também difícil. Porque a gente se colocar na frente do nosso erro, às vezes dá uma coisa aqui por dentro. Tipo, caraca, errei isso por falta de atenção. Achava que sabia isso, mas olha aqui, na verdade, errei 2 questões disso, não sei tão bem. Então, a gente enfrentar ali o nosso erro antes da prova também dá trabalho. E também mexe com o nosso ego. Mexe, assim, com uma coisa que não é só técnica. Você tem que trabalhar, pelo menos comigo foi assim, trabalhar uma questão ali de ego mesmo, psicológico, de você conseguir dar valor, sentar e falar assim, agora eu vou me debruçar só pelo que eu errei, não pelo que eu acertei. Porque, botar um certo ali, acertei isso, acertei aquilo, acertei 10 seguidas é ótimo. Agora, pegar 5 seguidas que você errou pra ver, dói um pouco ali. Dói e demora. Demora. Aí a galera também começa com aquela ideia de que, pô, o tempo que eu tô aqui tá acumulando outra coisa, a gente fazer outra coisa, não sei o quê. Aí, quando você abre negociação com o tempo pra aprender alguma coisa, lascou. Exatamente. E era uma coisa que às vezes a Carol falava, os professores aqui no geral falavam assim, não adianta você achar, por exemplo, hoje física deu termodinâmica, mas a semana passada eu ainda não tenho uma base, sei lá, mecânica, né, da parte ali e tal. Não adianta você achar que você pode correr com a matéria pra ficar em dia, só pra dizer assim, não, o professor deu de manhã, de tarde eu estudei. Mas o conhecimento ali, a base mesmo, você não construiu. Então, às vezes, você tá na semana que o professor deu termodinâmica, estudando o que você deu semana passada. Mas às vezes leva esse tempo. E aí, você não... Eu também tive muito que coordenar isso, de saber que o meu planejamento de estudo não era necessariamente o planejamento de aulas. Não era isso. Nossa, você ter falado isso é muito bom. Não era necessariamente. Então, eu tinha que levar o tempo que eu tivesse que levar para ter aquela base naquele conhecimento que depois eu sabia que era importante, que tinham muitas questões que pontuavam bem no TRI para aquilo. Então, eu tinha que fazer isso. Cara, vamos lá, vamos pegar o que deu na semana. Beleza, ainda tenho dúvida nisso. Vou ficar 2 semanas nesse conteúdo. Vou ficar 2 semanas nesse conteúdo. É melhor eu acertar 4 questões lá na prova desse conteúdo do que acertar uma, porque eu estudei só uma parte, e acertar só uma... E às vezes errar outra ali que eu dei na matéria da semana, porque eu esqueci também, passei por alto em tudo. Não, vou levar 2 semanas. Vou levar 2 semanas. E você trabalhar com isso também, do sentimento de estar supostamente atrasada, é complicado, mas também faz parte do amadurecimento, eu acho, da maturidade, para conseguir, acho que, conquistar ali uma nota que você consiga passar. Então, aí, em 2021, foi muito nesse sentido. De reaprender a estudar, de passar... De aprender a estudar as matérias que eu tinha negligenciado, que eu acho que também foi muito importante. E aí, eu segui, né, nesse ano. Não foi também o meu ano de aprovação, por mais que eu tivesse aprendido muito. Aí veio 2022, e nesse meio tempo, em 2022, eu tive também muitas questões de problemas, assim, de saúde, familiares, que foi também outra coisa que eu tive que remodelar em mim durante o vestibular, que foi o cuidado psicológico. No final de 2021 para 2022, meu pai teve câncer na garganta, então passou por uma cirurgia que foi bem traumática, quimioterapia, radioterapia. Então, eu entrei no vestibular de 2022 com essa coisa de ter que lidar com isso, porque o vestibular começou e eu ainda tava com, né, essas questões familiares, que isso, eu tive que aprender também. Eu acho que minha trajetória de vestibular foi de vários aprendizados em várias áreas que culminaram para eu conseguir chegar lá, né? Tipo, várias coisas que eu posso dizer que foram talvez negligenciadas, que se eu tivesse que conversar com as pessoas, eu daria esses bizus para o que você conseguir cuidar daquelas partes. Eu acho, assim, você acha que você vai economizar ali bastante tempo de descobrir sozinho. Verdade. Eu tive que correr atrás um pouco da minha saúde mental em 2022. Procurei terapia, procurei ir pela terapia, eu fui pra indicação, tipo, né, de medicação pra ansiedade e tal, porque não foi fácil, a gente veio de uma pandemia, vi, né, tipo, vestibular em si, que consome muito. A doença do teu pai. Doença, exatamente, tudo foi, eu tive que... Aí, em 2022, eu dei mais...
mais chance, assim, pra minha saúde psicológica. Eu continuei com o que eu tinha aprendido de lidar com as bases do meu, né, dos meus gaps ali, do conhecimento das matérias, mas eu também aprendi muito esse lado psicológico. Eu acho que também é uma coisa que não adianta você, fala. Tem gente que ouve a gente falar assim, né? Tipo, que já tá lá, já tá na faculdade, que passou, quer muito escutar a parte técnica. Beleza, isso é muito importante, é claro. Dicas técnicas, vai, fala aí, o que você fez, como é que você estudou, quais as matérias, de que jeito. Só que, cara, essa questão de autocuidado também é imprescindível. Eu também vi isso, assim, que se a minha cabeça não tivesse boa, não adianta. Eu poderia estudar 4 horas ali, saber acertar 10 questões, mas que lá na hora da prova do simulado, a ansiedade ia me consumir muito. As questões, psicológicas não resolvidas iam me consumir e não adianta. Eu ia chegar e ia deixar o nervosismo, os problemas me consumirem, né? Então, não adianta. Eu aí me debrucei mais uma vez sobre esse aprendizado de autoconhecimento e tal, de aceitar que a gente precisa de um tempo para si também, que era uma coisa que eu acho que você também bate na tecla. E tem muita gente que acho que, às vezes, que tá de fora, discorda. Eu sei que tem às vezes, aquela tia, aquele amigo, até mesmo os pais que vão virar e falar assim: nossa, mas você vai parar de estudar pra poder, sei lá, de noite pra encontrar seus amigos? Ou de noite vai assistir série? Por que você vai assistir mais um episódio de uma série? Por que você não tá estudando e tal? Você vai perder 1 hora do seu dia pra poder fazer terapia? Fala sério, com certeza é melhor você sentar e estudar uma coisa que você ainda não sabe. E eu fui aprendendo também que esses momentos tinham muito valor. Nossa. Eu escutei muito isso das pessoas aqui, né? A Fernanda também dizia muito isso. Fala, cara, é a porra de um pedaço de papel. A Fernanda sempre falava isso no início das aulas dela. Você tem que levar com seriedade, sim, mas você não pode esquecer do resto. Porque eu acho que, senão, se deixar te consumir, cara, você vai virar aquilo e você vai virar de uma forma... a sua cabeça vai ficar de uma forma ruim. Você vai criar um jeito de fazer aquilo pesado, com peso, sabe? Às vezes até com raiva, tipo, ai, que saco. Perdi uma coisa que era importante pra mim, sei lá. Deixei de passar um momento com a minha família por causa disso. Em 2022, por exemplo, o meu sobrinho nasceu também e tal. Então, eu ficava muito naquela, tipo, ai, não vou passar tempo com ele, porque isso vai me atrapalhar, vai estudar, mas ao mesmo tempo são momentos que às vezes não voltam. Tipo assim, a minha irmã tava grávida e tal. Falei, cara, isso não vai voltar. Esse momento não vai voltar de novo. Então, eu vou sim, eu vou parar uma hora. Tati, vou falar a verdade pra você, eu aqui, já da minha idade mais avançada, às vezes a gente fala assim, pô, esse ano de 2022 eu passei por tantos problemas, né? Teve questão com meu pai, teve o nascimento do meu sobrinho, a minha irmã, várias coisas. Pô, de certa forma, isso pode ter, de repente, me atrapalhado de não ter sido aprovado em 2022, ter me custado mais um ano ser aprovado em 2023. Dane-se. Eu tinha Você que tá estar onde eu aprovada tinha do que mesmo estar. jeito, você tá lá. O que esse um ano vai fazer diferença na sua vida em termos profissionais? Só que a sua irmã nunca mais vai estar grávida de novo do seu sobrinho. Ela pode ter 5 outras gravidezes, mas do seu sobrinho não. O seu sobrinho ter podido, em alguns momentos, estar ali acompanhando teu pai, vivido os seus momentos, sabe? Que você não tava rendendo, que você tava triste, que você não tava com a cabeça boa. Cara, essa memória também de falar, cara, eu soube me respeitar, eu soube também conciliar, eu soube aproveitar, tem muito mais valor do que falar, não, já tô no 3º período da faculdade. Foda-se! Tipo, a diferença seria essa, entende? Sim. Tipo, você tá dando anatomia agora, você teria dado anatomia ano passado, mas é a mesma anatomia. Então, às vezes também, eu sei que enquanto a gente ainda não realizou algo que a gente deseja muito, a gente tem muita pressa, a gente quer se livrar daquilo, a gente quer... E é isso mesmo, né? Assim, em muitos aspectos, se for por um motivo que possa ser adiado, se é uma batalha que pode esperar pra ser lutada, se é um problema que realmente é banal, tipo fofoca, intriga, disse-me-disse, fake news, vai tomar no cu. Tipo, foda-se, mas... Porra, é um negócio da tua família, é uma questão sua. Então, eu acho isso também... Teve uma aluna, cara, que me contou uma história que até hoje eu nem comentei essa história com ninguém, assim, tipo, Rodrigo, Júlio, porque às vezes eu comento pra também conseguir assimilar, sabe? Essa história tá comigo, é a primeira vez que eu vou falar, assim, mas não vou falar, mas não vou falar. Conta! Uma aluna nossa que acabou de ser aprovada pra medicina no Rio. E ela me contou, ela veio, né, no dia que ela passou, me mandou uma mensagem agradecendo super. Ela tava muito emocionada, tava meio chorosa até. E ela falou assim, Carol, eu vim de um outro lugar, de um outro curso,
que no ano que eu perdi o meu pai, olha isso. No ano que eu perdi o meu pai, foi um ano que eu fiquei muito mal da cabeça, óbvio. E eu não consegui me dedicar a tudo que eu podia, mas eu não parei de estudar. Eu ainda assim fiz tudo que estava ao meu alcance e eu não passei. E quando eu não passei, o professor, que é o dono, que é o diretor desse curso, virou pra mim e falou: "Você sabe que você não passou porque você não fez tudo que você poderia ter feito." E ela ficou completamente magoada e triste, Claro. e eu por ela, sabe? Minha vontade era ir lá e dar uma surra nele. Tô com essa vontade até hoje, inclusive. Então, e ela falou: "Cara, eu encontrei tanta humanidade aqui, sabe? Tipo, vocês dão girafada na gente, vocês gritam na nossa cara, bate palma na nossa cara, mas também não deixam morrer na gente a nossa emoção, a nossa capacidade de sentir felicidade e dor." Porque, cara, isso é uma parada que, assim, juro pra você, quando eu escuto essas histórias, uma aluna veio também outro dia e falou assim: "Ah, eu perdi a boda de ouro dos meus avós, porque caiu num domingo que eu tinha simulado no curso. Eu tinha, acho que ela tinha uma bolsa no curso, alguma coisa assim. E o cara falou, o coordenador falou que se ela faltasse, ela perdia a bolsa." Eu falei: "Mas você não podia fazer simulado, tipo, no sábado?" Sim. "Não, eu tinha que fazer lá." Eu falei: "Caramba." E ela era muito triste por isso, porque a avó dela faleceu justamente nesse ano. E ela perdeu a boda. Então, hoje, quando um aluno fala... Hoje não, sempre. Quando o aluno fala assim pra mim: "Ah, Carol, poxa, eu tô preocupado, porque eu vou ter que perder essa aula, porque eu tenho um exame no dia." Eu falei: "Vai pra porra do seu exame, tá maluca?" Tipo, porque minha sobrinha vai nascer e eu vou ficar... Vai pro nascimento do seu sobrinho. Porque esses momentos não voltam, Tati. Eu sei que a aprovação, tipo, poxa, a gente é um curso pré-vestibular de medicina. Tipo, eu sempre brinco, né, que o objetivo comum que nos une, ele é muito claro, ele é muito... Ele é muito específico. Vocês vêm pra gente para procurar uma preparação técnica e emocional para ser aprovado numa pública de medicina. É isso. Né? Esse é o objetivo principal. Mas a vida tá acontecendo. A vida não tá... As pessoas não estão deixando de morrer, as pessoas não estão deixando de ficar doentes, as pessoas não estão deixando de nascer. Sim. A gente não tá deixando de se apaixonar, a gente não tá deixando de se decepcionar, sabe? Então, assim, a vida não tá parando de acontecer enquanto a gente tá muito seriamente correndo atrás do nosso sonho, trabalhando duro, sendo firme. E quando a gente perde isso, na minha opinião, a gente perde tudo. Eu vejo pessoas sendo aprovadas em todos os lugares, em todas as condições, não é só o foco que aprova, mas a forma como a gente constrói as histórias com vocês é o que vai me fazer envelhecer da maneira mais feliz. São as memórias mais bonitas de tudo isso que a gente está construindo aqui. Eu tenho cada dia mais certeza disso. Não vão ser as memórias dos números. Nossa, no ano da Tati foram 34. Vai ser a Tati, tudo que ela passou. E na mesma turma da Tati Navarro tinha a Tati Catalá, que a mãe dela era muito doida, a Kátia. Ela passava o ano todo assim, torcendo e vibrando, e até hoje, não sei o quê. São as histórias das pessoas, sabe? Tudo que a gente realmente foi construindo e vivendo. E isso, pra mim, é o que tem mais valor. A gente não pode se desconectar que a vida é muito mais... Vencer é uma das coisas que a gente almeja, né? Mas é muito mais do que isso. E a gente conseguir não se perder da gente, dos nossos valores, dos nossos princípios, enquanto os 6 anos de vestibular aconteceram, é a memória mais bonita. Com certeza. É a memória mais bonita. E eu vejo que as pessoas estão perdendo isso. Sabe? A coisa tá tão massificada, a coisa tá tão competitiva, o marketing tá tão nojento de tudo isso, né? É o que eu brinco, né? Todo mundo é o curso que mais aprova, todo mundo, né? Todo mundo mente dados. 90% de aprovado. As pessoas mentem, elas são sujas, elas são nojentas. E elas esquecem que elas estão lidando com pessoas. Que são tias, que são filhas, que são mães, que elas esquecem isso. E eu acho, assim, é quase um crime, assim. É uma coisa que realmente... Se tem uma coisa, assim, que hoje em dia, quando eu penso na atmosfera do que tá ao meu redor, em termos de trabalho, eu não me preocupo nem um pouco com a concorrência. Eu me preocupo com os danos
que muitas pessoas estão provocando as outras em momentos de vulnerabilidade. Porque muitas coisas que você viveu, se você tivesse acompanhada por outros profissionais, ouvindo outros tipos de coisas, talvez você tivesse sido aprovada um ano antes, um ano depois, não sei. Não tô dizendo que isso faria você não ser aprovada, mas a questão é que história você teria construído ao longo desse caminho. Ainda mais você, né? Que, tipo, eu conheci criança, viveu tantas coisas, felizes e não felizes ao longo desse caminho. Então, isso é uma parada que me toca muito. Ouvir você contar a sua história e saber que você pôde tomar algumas decisões com conforto, mesmo com a dúvida, mas se sentindo apoiada, se sentindo acolhida. Isso é o que, se Deus quiser, eu vou ficar bem velhinha assim um dia igual minha avó e vou poder falar, cara, foi uma vida que valeu a pena ser vivida. Sabe? Isso é o mais importante, cara. Com certeza. Eu acho também que essas experiências, essa coisa de não deixar o vestibular tomar conta de toda a sua vida, pra quem é mais, assim, técnico, digamos assim, mas eu quero ser um ótimo médico, então eu quero passar logo pra estudar logo, pra me profissionalizar melhor e tal. Eu acho que não dá pra esquecer que a profissão que a gente escolheu é também lidar com pessoas. Totalmente. Então, eu acho que quanto mais experiências você tem ali, quando você passa um tempo com seus avós, com seus pais, com seus sobrinhos, com seus amigos, quando você se enriquece de outras formas, você tem um pouco mais de empatia, você ganha coisas que lá na frente vão contribuir com a sua profissão. A nossa profissão não vai ser só saber localizar que o seu fígado tem problema, que o seu coração tá com problema. É o jeito que você vai falar isso, é o jeito que você vai acolher a pessoa, é o jeito que você vai atender. E isso você só tem quando você gosta de pessoas, quando você sabe, caraca, se fosse a minha avó, eu ia ter gostado de receber tal notícia. Caramba, se fosse o meu amigo, se fosse, né? Eu acho que isso faz parte. Eu acho que tudo que eu vivi até agora vai me levar para ser uma médica que, com certeza, muito melhor e que eu não seria se eu tivesse sido aprovada só porque, assim, deixando de fazer várias coisas e ganhando muito conhecimento e passado em 3 anos. Exatamente. Né? Eu acho que eu seria uma médica que eu não ia gostar de ver lá no futuro, sabe? Eu acho que eu me tornei, assim, uma pessoa e vou buscar me tornar uma médica e muitas das coisas que eu tenho como meta, assim, meta ética, meta, né, tipo de objetivo, são muito por causa das coisas que eu passei. Muito por causa das coisas que eu já presenciei, tanto as coisas tristes ou felizes que eu já passei, enfim, na minha vida. Então, eu acho que pra você também que ainda tem essa dúvida, tipo, vou sair um dia, vou ficar com a minha família, ou vou ver, sei lá, ver um filme, ou vou fazer uma coisa, isso vai me atrapalhar. Não, isso vai te deixar melhor. Isso vai te deixar uma pessoa melhor, vai te deixar uma pessoa mais sensível, uma pessoa, né, que vai ter mais coisa pra acrescentar pra outra que você vai atender ali um dia. Então, acho que até pra pessoa mais, digamos assim, estressada com esse tipo de coisa, eu acho que vale a pena repensar, tipo, dar uma repensada, porque isso também faz parte da sua construção de carreira no futuro. Ô, Tati, quando chega 2023, você sai daquele jejum que eu brincava dos 3 anos de acabou discursiva, voltou discursiva. Aí, como é que tu recebeu isso? Cara, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupada. Porque eu falei assim, cara, por mais que eu lembro que aqui no Foco a gente nunca deixou de fazer. Sim. Tinha até o pessoal que falava assim, pra que eu vou ficar fazendo isso agora? Porque, não é mais assim. Aí você falou, olha, um dia vai voltar. E eu acho que não vai demorar muito pra voltar. Porque a UERJ é a UERJ também por causa dessas discursivas. Dito e feito. Voltou o modelo discursivo. Eu fiquei assim, caraca, faz um tempo que eu não faço uma prova assim, tipo... Séria, né? Tipo, me preocupando bastante, né, com a resposta. Porque quem faz discursiva sabe que é toda uma forma de responder, comando, né? Que eu fiquei assim, caraca, tem os comandos, tem isso, tem aquilo. Mas eu senti uma felicidade, assim, mas uma preocupação junto, não vou mentir, não vou falar... Mas nesse momento também você já tava com a ideia de que não ia fazer o Enem de sacanagem. Não, eu já tava 3 anos ali Sim. construindo uma super bagagem pra Sim. Enem também. Com certeza. Esse ano, no ano de 2023, eu ganhei mais uma possibilidade. Isso. Foi isso que eu pensei. Porque eu falei assim, cara, não vou cometer o erro que eu cometi antes. Então, eu sinto que eu tenho agora uma base bem melhor. E eu senti que eu podia concorrer pelas 2 provas. De verdade. Foi o primeiro ano que eu falei assim, eu posso concorrer pelo Enem e eu posso concorrer pela UERJ.
Aí foi toda uma questão também de reaprender a fazer a discursiva, não do zero, Aham. mas pegar aquela memória e tal. Eu até fiquei assim, caraca, tinha algumas coisas que eu errava porque eu não estava mais acostumada a responder tal comando daquele jeito, a correção também ficou mais, né, Sim. alinhada ali. E eu acho que eu tive que retomar essas pequenas. É aquilo, né? Fechar os gaps, os pequenos gaps. Sim. Então. Mas eu fiquei feliz, não vou mentir, não. Porque eu acho que é uma prova que eu me dou muito melhor, que eu acho que eu consigo botar mais conhecimento, assim, sabe, pra fora e tal. Então, aí foi um ano de. E outra, né, cara, como você falou, seu sonho era o RG desde o começo. Desde sempre. Então, sempre, se sempre. tinha voltado a discursiva, ia ter que ser discursiva. Ia ter que ser discursiva, exatamente. E aí foi um ano que eu lembro que foi muito mais leve, nesse sentido de estudo. Eu consegui fechar, foi um ano de não mais, digamos, construir base de conhecimento nas exatas, mas fechar os gaps. Então, eu caí mais ainda para cima dos pequenos erros dos simulados. Fiquei, né, tipo, bem focada nas discursivas, nas matérias, um entendimento. O aprofundamento de algumas, eu sabia, de algumas matérias de biologia, por exemplo, eu sabia que ia ter que mudar um pouco, porque tinham coisas assim, que você tinha que explicar melhor numa prova discursiva, que não é nem, como você fala, vem com cola, digamos assim. Então, foi um pouco de readaptação e juntar, assim, os gaps. E assim eu fui seguindo o ano todo. Bem nessa pegada. Cara, focar muito nos meus erros e focar em tentar deixar minha resposta mais alinhada com o comando possível. Aí fazendo as coletâneas que a gente recebeu daqui, né? Os finais dos capítulos que sempre tinham questões discursivas. Mandando muita mensagem pra Carol também. Carol, olha isso aqui, tá certo? Tá bom assim? Tal. Beleza. E aí eu fui seguindo, o ano foi passando. Foi um ano que eu também, no meio do ano, eu viajei, me dei essa liberdade. Quando começou a ficar assim, mais perto do ano, eu falei, não sei, me chamar, né? Tipo, tive convite e tal. Eu falei, não sei, será? Pô, será que eu vou? Vou ficar as 2 semanas fora? Porque sempre, todo recesso de meio do ano, vem os áudios da Carol e a mentoria. E as pessoas... E você sempre fala assim, cara, é o momento de descansar. Descansa, porque o segundo semestre O couro é come. pesadíssimo. Então, assim, descansa tudo que você tem pra descansar. Faz isso, vai por mim, porque eu lembro que no segundo semestre a gente não tinha praticamente, assim, nenhum descanso de final de semana. Era aula simulado. E você falava, cara, segundo semestre é pra sangue nos olhos. É assim, cara, corre atrás das últimas coisas pra você fazer as provas. Aí eu segui esse conselho. Felizmente, fui, viajei, me diverti, tipo, né, conheci outras coisas e às vezes, assim, também conhecer outras possibilidades, ver outras possibilidades de vida mesmo, porque quando a gente tá no vestibular, ainda mais eu, que tava estudando no online, em casa, ver outra possibilidade de vida, de vivência ali, e falar assim, caraca, olha quanta coisa pode me proporcionar chegar onde eu quero, sabe? Ter a profissão que eu gosto, aí você vê uma pessoa trabalhando com o que ela gosta, né? Tipo, tendo possibilidades, tipo, financeiras também, não vou mentir, Sim, óbvio. lógico. Então você fala assim, cara, olha quanta coisa correr atrás desse sonho e fazer dar certo alimenta, né? Exatamente. A motivação. Alimenta a motivação. Aí, beleza, voltei. Segundo semestre, tipo, muito sangue nos olhos mesmo, fazendo coletânea, fazendo aula, fazendo simulado, tudo. Correndo atrás dos meus gaps, beleza. Aí chegou outubro também, perto do Enem, né? Não, sem brincadeira nenhuma. Aí meu pai infartou, trabalhando. Gente, meu pai também é médico e tal. punk. Ele tava no hospital, trabalhando. Ele teve um infarto. O amigo dele ligou pra gente em casa. E era assim, sexta-feira, depois da aula da Fernanda, lembro claramente. Numa sexta-feira 13, mas enfim. Aí, cara, eu fiquei ali, fiquei muito paralisada. Porque até então a gente não sabia muito e tal. A gente foi pro hospital que ele trabalhava, lá em Caxias, no hospital público. E assim, a sorte dele foi que ele estava no hospital trabalhando. Porque ele passou muito mal. Tal. Foi perto do horário dele sair do trabalho. Se ele tivesse saído, tava no carro, ia ter passado mal batido, não sei nem o que ia ter acontecido. Mas aí começou uma outra pequena história de interrupção ali. Enfim, deu, né, toda essa questão. Foi um infarto, né, que precisou de uma cirurgia aberta, revascularização, então não foi uma coisa simples, foi uma coisa que ele ficou vários dias no CTI, uma cirurgia que é traumática, né, corta aqui tudo e tal. E eu lembro quando eu cheguei no hospital, no dia seguinte, né, que a gente instalou ele lá e tal, tava no CTI, eu mandei uma mensagem, Carol, você não vai acreditar de novo o que aconteceu, assim, né? Porque né, tinha acontecido em 2022, ele teve, né? Tipo, falei, você não vai acreditar, cara. O meu mundo caiu bastante. Eu falei, não acredito. Eu tava muito bem esse ano, não é possível, né? Uma coisa que, cara, mexe muito com o seu emocional. E eu sabia que o emocional era decisivo na prova. Eu lembro que eu sentei no pátio, assim, tinha um jardinzinho do hospital, mandei um áudio pra Carol, falei, Carol, é isso, isso, isso. E eu lembro que tava nas semanas de revisão pro Enem.
Eu falei, cara, não sei o que fazer, não sei como lidar, porque até então a nossa que você falava pra gente fazer as questões, né? Tipo, todos os Sim, professores ordenavam isso. sim. Olha, tenta fazer as questões, vir com as dúvidas já prontas pra aula ser mais Aproveitar proveitosa. melhor a Exatamente. aula. Eu falei, cara, não sei o que vai acontecer, não sei. Até então, o cirurgião não tinha ido lá, a gente não tinha extensão do problema, não tinha extensão de quanto tempo ia demorar. Sua irmã com um bebê pequeno. Minha irmã com um bebezinho, que não, né, É. tipo, não podia. Ela estava ali, inclusive, me dando muito apoio, mas assim, o dia a dia ali do hospital, cara, eu ia todo dia pro hospital. E aí, nesse dia, no primeiro dia, eu mandei mensagem, Carol, eu não sei o que fazer, cara. Eu tô muito nervosa, porque eu tô com muito medo disso me atrapalhar. Cara, é semana de revisão, né? Tipo, da semana ali que eu sei que eu preciso dessas revisões pra ter o ajuste final. Eu lembro muito de você dizendo assim, cara, nesse momento você tá no lugar que você tem que estar. Tipo, você tem que fazer o que você tem que fazer. Você tem que estar aí pelo seu pai. Não adianta nada. Você não tá aí, você vai chegar lá na prova e você vai ter esse arrependimento, que é o que a gente estava conversando aqui agora há pouco. Sim. Então, eu literalmente peguei o que dava pra fazer. Tipo assim, eu falei, cara, eu vou focar nas matérias que eu tenho mais dificuldade ali. Então, tipo assim, teoricamente, estava dando tudo errado, né? Vamos dizer. Mas dando tudo certo por um lado, dando tudo errado pelo modo dos estudos. Eu ia todo dia, ficava o dia inteiro, assistia aula no celular, assim, do lado do banquinho do CTI, tal, assim, estudando, tal, tentando fazer companhia também, tentando me acalmar os outros. Então, assim, foi bem punk. Mas é aquilo, cara. O vestibular acontece apesar de todas as outras coisas. Foi o que você falou, a vida não vai parar. Não. E às vezes vai parecer que tá tudo contra você. Que a vida toda tá falando assim, cara, isso não é pra você. Parece que, sabe, a repetição de coisas trágicas ou atrapalhadas acontecendo, parece que é a vida dizendo assim, não é pra você, tipo, tenta outra coisa. Mas eu, cara, falei assim, não, isso é pra mim, eu sei que é pra mim, eu sinto que é pra mim, então eu vou continuar, apesar de qualquer coisa. E eu foquei muito em dar o meu melhor, apesar do que tava acontecendo, que a Carol também sempre fala isso, dos potinhos, tipo, cara, você tem que separar as coisas da vida em, você tem controle sobre aquilo, ou entre as coisas que você pode fazer alguma coisa, você não pode fazer nada por aquilo. Então, eu fiz o que eu podia fazer, com condições que eu não escolhi estar. Então, eu fiz o que eu tinha que fazer ali, o que dava pra fazer e dando o meu melhor. Cara, eu sei que hoje eu saí daqui, eu dei o meu melhor para as duas coisas que eu tinha que fazer. Eu dei o meu melhor ficando aqui, fazendo o que eu podia fazer, e dei o meu melhor, tipo, nos estudos. E é assim que eu vou, porque é assim que vai ser, não tem outro jeito de ser, é esse. E aí, por incrível que pareça, enfim, teve toda essa vivência. Foram mais de 15 dias, assim, direto no hospital, CTI, indo de manhã, saindo de noite. E por incrível que pareça, aquilo ali me deu um insight, tipo, do que era ser médico, assim, na minha visão. Eu lembro muito do cirurgião que chegou pra falar, chegou pra falar pra gente, né, que ia operar e tal, meu pai. E eu lembro, assim, da segurança dele. E eu lembro do alívio que ele me deu pro meu pai, deu pra minha mãe e pra minha família, quando ele conversou com a gente. Olha, eu faço isso há tanto tempo, eu atendo casos parecidos com, né, tipo, dele. A gente tem todo um plano e tal. E eu acho que os médicos que eu tive contato ali foram tão, assim, cara, mudaram tanto ali a minha visão, tipo, naquele momento de desespero, que eu falei assim, cara, é isso, é pra isso que eu tô aqui. Tipo, é isso que eu tô fazendo aqui todo esse tempo. Então, por incrível que pareça, foi uma situação que me deu uma noção do dia a dia do que eu quero fazer. Fala, eu quero ser essa pessoa um dia que vai dar tranquilidade pra alguém. Eu quero ter essa capacidade de pegar uma pessoa e tipo, dar uma condição, né, de melhores qualidades de vida. Porque se eu não tivesse esse cara, que eu não tivesse, sei lá, a trajetória dele ali também estudando, passando o que ele passou, não teria uma pessoa pra me dar essa tranquilidade. O cara, ele, né, tipo, o médico não mudou só a vida do meu pai, ele mudou a vida, tipo assim, você muda a vida às vezes de uma família, porque você salva uma pessoa, você dá um melhor tratamento pra uma pessoa que tá conectada ali com muita gente. Então, eu acho que é um trabalho muito em teia quando você vai ver. Sim. Tipo, o foco faz esse trabalho com a gente, que você acha que não tá conectado lá na frente, mas tá. Porque, cara, se você não tiver aqui, não tivesse escutado, sei lá, sabe, se eu não tivesse escutado seus conselhos e tal, provavelmente lá na frente eu não poderia tocar a vida de uma pessoa que eu vou tocar. E aí, verdade. no fundo, tudo tá meio que conectado. É verdade. Isso é muito incrível de pensar. Então, eu fiquei ali no CTI, fiquei vendo aquele dia a dia, fiquei vendo o médico sair, entrar, tipo, os protocolos. E aí, por incrível que pareça, né, meu pai, enfim, saiu da cirurgia, ficou bem. Aquilo me deu uma vontade, assim. Falei, cara, eu meio que relembrei o porquê que eu tava ali, sabe? Nesse finalzinho de ano. Aí eu fui, fiz o que fiz, assim. Foi o ano também que o Enem, tipo, foi doido, assim. Mandou a gente pra lugares bem longe da nossa casa. Fui e tal, fiz o primeiro dia, saí confiante e tal. Falei, cara,
acho que deu bom, fiz o segundo dia, fiquei com uma sensação de que fui bem. Aí, beleza, saí. Começou a preparação pré-UERJ, que foi assim, caraca. Eu me deparei ali com o meu gigante, sabe? Assim, falei, caraca, é isso. É o último do último gás, mas, cara, eu vou dar um gás maior do que eu dei antes, porque, teoricamente, a minha situação, assim, em casa já estava estabilizada. Eu aproveitei isso, caí nas últimas revisões, que quem aqui sabe que, cara, a gente tem uma postilona, assim, e só de questões inéditas, e É muito a gente passa por desafiador. tudo, cara. Mas, É. assim, eu acho que isso que foi bom também, a revisão, no final, na prova da UERJ, eu sabia que eu tinha passado por tudo. Tipo assim, eu falei, cara, eu tenho certeza que não tem uma coisa que a Carol, o Júlio, a Fernanda, né, tipo a Ari, a Nath, o Lucas, não tem uma coisa que eles não tenham falado que não vai cair aqui. Então, eu lembro de ir muito com essa certeza, assim. Então, eu fui pra prova com essa determinação. Porque eu sabia que eu tinha dentro de mim, depois de todos esses anos, todas as ferramentas teóricas, assim, técnicas e, assim, emocionais pra enfrentar aquela Sim. prova. Aí, beleza, fui pra prova, fiz a minha prova na UERJ, cheguei lá, tal. Tipo assim, meditei muito comigo mesma também ali na sala. Fiquei, cara, fiquei jogando muita energia positiva, fiquei pensando muito nas coisas que tinham acontecido nos últimos meses, assim, nos últimos tempos. Pensei no ano, assim, mas com aquela... Não pensei nas coisas erradas, porque eu lembro que também... falaram muito isso no pré-aulão, que foi incrível. Falaram assim, cara, não senta lá na hora e não começa a pensar em tudo que você não fez. Começa a pensar em tudo que você fez, entendeu? Tipo, não vai entrar numa de, ai, se cair aquilo que eu ia olhar... Sempre achando que tem outra pessoa que merece mais que você. Exatamente. Não, é você. Sou eu, tipo assim, tava cega, que nem o Júlio fala, sabe? Atrás de mim ninguém, do meu lado ninguém. Tipo, só eu ali no meu momento. Aí eu fui. Peguei a prova. Aí eu caí numa sala que a fiscal não tinha a menor ideia do que ela tava fazendo ali. Ai, meu Deus. Juro, pra fechar assim com chave de ouro, pra É. vocês verem. Tipo assim, cara, não é assim, às vezes as adversidades, quando é o seu momento, não vão ser capazes de te parar. Verdade. Não vão ser mesmo. Eu caí numa sala que a fiscal não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo ali. Ela não entregou a prova a tempo. Era tipo assim, 9h10, ninguém tava com a prova ainda. Aí, quando ela foi resolver entregar, ela entregou aleatoriamente. Aí depois ela viu assim, nossa, tem nome. Deixa eu pegar de volta, peraí. Aí foi fazendo a chamada. Imagina, meu nome é Tatiana. Eu tô lá no T, tá em ordem alfabética, fui uma das últimas. Enquanto ela foi entregando, ela foi falando assim: pode ir abrindo pra ver se tá tudo certo, se tem todas as questões. Ou seja, eu fiquei numa sala que a prova foi entregada atrasada e que todo mundo ninguém começou ao mesmo tempo. As pessoas foram abrindo a prova, foram vendo, por exemplo, tema de redação, questão, foram tendo mais tempo pra pensar. Aquilo me deu uma desestabilizada, cara, mas eu me agarrei muito, assim. E aí chamaram coordenador, todo mundo da sala começou a brigar com o coordenador, e aquele barulho em fundo, e a prova na minha frente. Falei, eu só quero me concentrar nisso, eu só quero me concentrar nisso. Eu fui, fiz aquilo que, sabe, aqui a gente também aprende muito. Às vezes, você voltar pra sua calma não é perder tempo de prova. Então, eu tive que exercitar muito aquilo ali, porque eu já tinha perdido, realmente, por causa da enrolação da fiscal. Não deram os minutos todos que a gente perdeu, sempre. é óbvio. O cara falou assim, tá bom, 5 minutos a mais no final. Obviamente, foi muito mais que 5 minutos. Mas, enfim, aí, nessa hora, eu tive que botar realmente em prática a questão do tipo, cara, sai da sala, bebe uma água, respira fundo e volta. Eu já tinha perdido o tempo de prova, mas eu falei assim, cara, eu sei que parar e me centrar vai me fazer ganhar mais tempo no final. Tipo, eu vou estar ali completamente focada. Fiz isso, voltei. Respondi a prova. A primeira questão me deu um gás, assim, eu tinha estudado, assim, a gente tinha estudado há pouco também, na reta final, tal. Eu fui vendo a prova, eu falei, cara, a Carol falou disso, Carol falou disso, Carol falou disso. Eu achei a prova pesada. Não vou falar que eu saí de lá achando assim, nossa, fiz com o pé nas costas, com certeza. E eu fiquei assim, eu não sou aquela aprovada que vai falar assim pra você, nossa, eu tive a certeza quando eu saí da prova que eu tinha sido aprovada. Mas eu acho que quase ninguém teve, sabe por quê? A nota de corte mostrou que as Despencou. pessoas saíram achando Exatamente. não deu. É. Uma nota de corte que diminui 10 pontos, ela mostra que a prova, ela veio dando tapa na cara. Não saí com o pé nas costas, saí, tipo assim, inclusive meio, assim, chorando, falando assim, ai, cara, eu não acredito, a prova veio assim, não sei. Eu tinha certeza, por exemplo, que eu não tinha tirado 90 e pouco. Então, até então, a gente tava supondo que ia ser 90 e pouco. Sim. Né? Então, eu falei assim, não deu. Cheguei em casa, chorei e tal. Eu falei, ai, não acredito, cara, não acredito, não sei o quê. Aí, beleza. Passou, eu passei por um pseudo-luto ali, ou seja, não se desesperem antes da hora, por favor. Ninguém imaginava, né, como ia ser ali.
É a nota de corte. Ter caído 10 pontos não quer dizer que tenha ficado mais fácil. Não, de jeito nenhum. Ao Ficou contrário, na mais verdade. difícil, exatamente. Assim, É como o TRI, teoricamente. né, Tati? São os sistemas de compensação. A galera não tá indo pra lá pra brincar. Exatamente. A galera tá chegando muito preparada. Então, se a prova vem mais difícil, o corte cai. Se a prova vem mais fácil, sobe. Isso. E é isso. Tipo assim, esquece esse negócio de, será que esse ano vai estar mais difícil ou mais fácil? Meu, você tem que se preparar grandão. Exatamente. Deixa vir o que vai vir. Exatamente. Eu acho que isso você não controla. A chave da preparação que tá com você, tá com você. Independente da prova que vai vir. Se ela vai vir mais fácil, vai vir mais difícil, cara, se você tá ali com a sua preparação, acredita no seu conhecimento que você chegou até ali sabendo. Tipo, pega o que você sabe mesmo, assim, não deixa o nervosismo atrapalhar pra você não conseguir responder até o que você sabe. Então, assim, eu lembro da Fernanda também falando, cara, vocês não precisam ser perfeitos, você não precisa tirar 20, 20, 20. Você precisa fazer a melhor prova que você conseguir ali. Coloca todo o seu conhecimento pra fora. Isso seja Enem, seja UERJ, enfim, não se preocupa muito em como a prova vai vir. Se preocupa durante o ano em aprender, construir as bases daquilo que a gente já sabe que é cobrado, entendeu? Total. Aqui, caraca, o foco te manda lá um checklist. Coisas mais cobradas. Então, tipo assim, vai estudando por aquilo, sabe? Vai eliminando o que é né? Tem a propensão maior de cair mais vezes, né? Tipo, que caiu mais vezes até agora. E vai eliminando isso, vai fazendo esse trabalho. Que eu tenho certeza que você vai chegar no final e você vai fazer a melhor prova que você fez. Então, tipo assim, né? Em cada ano do meu vestibular, eu fiz uma prova melhor do que eu tinha feito o outro ano. Então, assim, não é porque você não passou que você não tá evoluindo. Também tem isso. E o dia que você passar, vai ser a melhor prova que você fez ali, cara. Você vai ter dado o seu melhor, você vai ter, sabe, alinhado ali o seu conhecimento com a sua questão emocional ali bem estruturada. Então, eu acho que é uma combinação de coisas. E aí, eu passei lá, aquele, né, início de dezembro ali, eu lembro que a nota saiu perto do Natal. Mas, pra falar a verdade, eu tava um pouco desesperançosa. Tava assim, cara, eu não tirei 90 e pouco, assim, não deu de novo e tal. E eu lembro que eu tava na praça, assim, na feirinha da praça, andando. Aí a Carol de tarde, assim, umas 4 e pouca, no dia que saiu a nota, me manda uma mensagem meio enigmática. Tipo, o seu final feliz tá chegando. Aí eu olhei assim, eu fiquei... Caraca. Aí na hora eu pensei, será que isso quer dizer que eu fui mal e ela tá me dando um incentivo pra continuar? Ou será que quer dizer que eu passei e, tipo, ela tá me dando parabéns? Aí eu guardei o celular, que eu tava, tipo, com a minha sogra, assim, na praça. Aí eu guardei. Aí eu falei, tá, vou chegar em casa, vou esperar e tal. Não vou ver isso sozinha agora. Aí o coração... Você demorou. Juro, assim, juro. Nossa, que coisa estranha. Eu falei assim, eu achei meio enigmático. Falei, será que a Carol... Cheguei perto e a Carol tá me dando um incentivo pra eu continuar, que tá chegando? Ou será que, né? Tipo, aí eu cheguei em casa com o coração na boca, assim, aí... Eu tava na casa do meu namorado, ele tava trabalhando. Eu falei, cara, Breno, olha aqui, a Carol me mandou isso. Aí ele, mas isso quer dizer que você passou ou não passou? Eu falei, não sei. Aí vamos abrir a lista extraoficial que saiu. Não sei. Aí tá, não sei o que, tinham jogado no grupo, eu abri. Aí eu vi o nome, tava tipo, na época eu tava em 26 ou 28 ali, né? Tipo, que depois mudou um pouquinho depois da revisão de notas. Aí eu fiquei assim, cara, não acredito. Tipo assim, veio uma emoção. Foi de uma coisa assim, desacreditar ali depois da prova, que tinha sido difícil e tal, não sei o quê, pra, tipo, um enigma. Exato, depois pra um êxtase completo. Aí eu falei assim, cara, não acredito, não tô acreditando, cara. Meu nome tá ali, no, né, tipo, aprovada porque eu sempre quis, pro que eu sempre sonhei. E aí eu lembro que primeiro, tipo, tava só eu e ele, assim. Aí ele ainda falou assim, cara, liga pra Carol. Pergunta se você já pode comemorar mesmo, se já tá certo. A Carol tava viajando, tava sei lá, na Suíça, eu acho. Eu falei, cara, posso te ligar? Não sei o que. Ela falou, não, pode, claro. Eu falei com ela, nossa, foi assim, foi muito emocionante. Nossa, muito emocionante, é uma memória muito linda. Foi. E aí, né, foi espalhando notícia pra minha família. Tipo, pô, cara, meus pais, assim, minha irmã, foram as primeiras pessoas que eu contei, né? Meu namorado, meus pais e minha irmã. Meu pai, tipo, ficou muito feliz, ainda mais de tudo que tinha acontecido. Ele ficou com medo, assim, de o que tinha acontecido com ele ter atrapalhado. Tadinho, Eu acho que saiu um peso também dele, né? Toda a minha família, assim, porque foi um sonho, assim, que eles me apoiaram muito, assim. Minha irmã me ajudou demais também, sempre. Então, acho que foi... Minha mãe e tal, foram pessoas que me apoiaram muito, né? Tipo, minha sogra também, que eu ia estudar na casa dela, sempre me trazia um café de manhã, um sanduíche enquanto eu tava estudando, sem eu precisar pedir, olha aqui, tome e tal, não sei o quê. Então, é um sonho que a gente sonha muito junto, sonha junto com vocês, sonha junto com a nossa família, ou quem quer que esteja nos apoiando. Então, cara, foi assim, foi incrível, foi assim, você nunca... Você acha que você sabe como é que vai ser, né? Tipo, como é que você vai reagir. Ai, quando eu passar, eu vou falar isso, vou fazer tal coisa. Cara,
na hora, assim, as emoções tomam conta e você, tipo, cai num fluxo, assim, que você fica por um tempo, assim, em êxtase, flutuando. Você fica assim, cara, será que tô aqui mesmo? Tipo, tem 2 semanas, né, que eu tô tendo aula na faculdade. É tudo que eu achava que era e muito mais, muito melhor. Eu tenho muito orgulho de vestir essa camisa, eu tenho muito orgulho de estar onde eu tô. Tenho muito orgulho de ter passado por tudo que eu passei pra estar onde eu tô. E às vezes eu ainda falo assim, caraca, tô aqui, tô tendo aula de anatomia, tô tendo aula de bioquímica, tô tendo aula de emergências médicas. Tipo, dá um estalo às vezes quando eu vou passar o meu cartão no UP, falar assim, caraca, eu tô aqui, sabe? Tipo, e eu sei que foi uma jornada que eu não vou esquecer das coisas que eu aprendi aqui, não vou esquecer, assim, muito para além de base, né, que eu tava falando com a Carol. Aqui a gente tem uma base, assim, um jeito de construir um conhecimento tão maneiro que você chega, pelo menos, assim, primeiro período, assim, da faculdade, segundo período, você vê que tem muita coisa que a gente aprende aqui que às vezes ajuda e repete lá, tá? Então, além dessa ajuda, né, do conhecimento técnico, essas coisas todas que a gente conversou aqui de aprender mesmo a construir, assim, a gente a se construir como pessoa, como lidar com as coisas, eu acho que, assim, tenho certeza que vai me acompanhar, assim, pra sempre. Tati, a gente falou, né, sobre muitas coisas nessa entrevista e, sem sombra de dúvida, uma das que é muito forte nessa história, né, que começou lá atrás e depois a gente se reencontra e vive esses 6 anos, é o quanto a forma como a gente constrói a nossa história importa muito, né? Me lembra aquela frase famosíssima do importa muito mais que a guerra e vencer a guerra, mas as pessoas e tudo que a gente vai construindo ao longo desse caminho, né? Importa certeza. muito, importa muito. Então, para além desse orgulho enorme que eu sinto, assim, que quando eu falo, eu realmente sinto uma coisa no peito, assim. Para além desse orgulho, dessa alegria de ver você realizando esse sonho, vestida com essa camisa. Assim, é para além do final feliz mesmo, como você falou, né? Você vai ser sempre aquela pessoa que eu vou ter na minha memória, na minha história. Não existe ex-focker. Até quando a pessoa cisma de querer ser ex-focker, né? Que é um surto da cabeça dela, não existe isso, né? Todas as pessoas que passam pela nossa vida estão sempre deixando e levando um pouquinho de nós. Pequeno Príncipe também, isso é muito forte. Então, eu tenho tanta alegria, assim, sabe, de ter, de alguma forma, mesmo com pandemia, mesmo online, a gente se via mais quando tinha aulão de pré-ENEM, quando tinha evento, festa junina, era quando a gente se via pessoalmente, mas a gente se falava sempre, a gente estava junta sempre. Eu tinha certeza que se você estivesse passando alguma coisa, você fazia meu telefone apitar, você falava comigo. Então, esse vínculo de confiança, de amizade, que vai ficar para sempre, é muito lindo, né? Então eu quero ver você formada, eu quero ver você mãe, eu quero ver você casada, eu quero ver você médica. Então isso é uma coisa que me deixa muito feliz, muito emocionada de verdade. Parabéns, viu? Parabéns, porque você não só tá saindo aprovada, mas você tá saindo uma mulher muito admirável, uma mulher muito inspiradora, e eu tenho certeza que a sua história hoje tá inspirando várias pessoas. Você tem várias amigas no curso que continuam, várias pessoas, né, que foram fazendo parte da sua história. Algumas passaram antes de você, outras passaram junto com você, Sim. né? E outras estão aí na luta ainda. E você tá sendo referência, tá sendo inspiração para essas pessoas. E tudo isso é um motivo de celebração. Celebração. Com certeza. Tá? Eu ia pedir, deixa uma mensagem pro final. Não precisa, já deixou umas 15 mil mensagens. Todo mundo já pegou. Assim, acho que depois de tudo que a Tati falou, todas as sacadas, se o ser humano não saiu daqui, entendeu? No mínimo reflexivo com a sua própria vida, é melhor ele voltar pro começo e reassistir, porque, pelo amor de Deus. Gata, obrigada de verdade, Obrigada tá? a vocês, obrigada sempre por tudo que estar aqui me proporcionou, assim. O foco é isso, a gente vira uma família, assim, né? Então, eu tenho certeza que sempre vai estar comigo e fica comigo sempre, assim. Durante a vida vai ficar, eu tenho certeza. Eu também. Comigo também.
Galera, espero muito que vocês tenham gostado. Quem quiser deixar uma mensagem, uma dúvida pra Tati, larga aí nos comentários que ela vai voltar aqui pra ler com toda certeza. Amigas, por favor, biscoitem muito aqui, entendeu? Porque foram 6 anos esperando por esse dia de glória, meu filho. Então, por favor, vocês valorizem. Tati, vamos dar nossa despedida. Eu tô falando que é despedida de princesa da Disney, né? Aquele beijo, aquele tchau, assim. Então, vambora. Galera, beijo! Tchau!